Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Gente que Empreende. Nesse espaço a gente fala de inovação e empreendedorismo porque eu acredito que só unindo essas duas coisas a gente tem crescimento de verdade. E hoje a gente vai falar de como a comunicação pode ser a grande inovação para a sua empresa estar presente no futuro e crescer. Antes de apresentar meus entrevistados, quero pedir para você curtir, compartilhar esse episódio com outras pessoas. Se inscreve também no canal, isso é importante para a gente. Lembrando que as entrevistas do Gente que Empreende só acontecem porque a gente tem uma parceria com o Estúdio Vida Moderna e também com a iTech. E para falar de comunicação, eu vou contar a história aqui de uma empresa que nasceu um pouco por acaso, de pessoas que não estavam esperando um dia trabalhar com comunicação, mas que deu muito certo, que é a agência Linda. E eu tô aqui com o Rivan Schadek e com a Tati Santos. Tudo bem? Tudo bem, Ju, e você? Bom. Também, tudo certo. Obrigada por estarem aqui para contar a história de vocês. Nada. Eu falo muito como a comunicação é um pilar importante para o crescimento de uma empresa. Muitas vezes a gente desconsidera ele. E acaba se preocupando muito com a operação da empresa, o que está entregando, né, ou com a parte financeira, e vai deixando a comunicação de lado. E mais do que isso, eu tenho falado muito que a comunicação hoje, especialmente estar no digital, é fundamental, porque se você não está lá, você não existe. Exatamente. Eu acho que se você não está lá, o seu concorrente está lá também, né? Uhum. E a gente costuma dizer também que é a rua mais movimentada do mundo, porque ali passa gente de tudo quanto é idade, né, todos os públicos. Então, a comunicação é essencial, ainda mais no meio digital que a gente está, né? Uhum. Então, a gente foca bastante nisso. Conta para mim que serviço que vocês oferecem. Hoje eu brinco que nós temos uma agência 360, é mais fácil, né? Eu faço uma adaptação de discurso, porque é mais fácil para o meu lead entender, o meu cliente. Basicamente, tudo que o cliente precisa, a gente encontra uma maneira de entregar. Uhum. Ou através de uma orientação, ou através de serviço prestado. Basicamente, a presença digital, né? Então, isso sendo através de produção de conteúdo nas redes sociais, em design, em vídeo, em foto. Presença em sites também, né? Então, muitos clientes procuram porque eles ainda não têm um site ou está desatualizado, né? O mercado era muito caro e agora está mais acessível. Ou também com a questão da comunicação e atendimento a esse cliente final dele através das redes sociais. Então, ele me traz essa questão, ele traz essas dores aqui pra gente, a gente ajuda a dar um diagnóstico, olha, você tem que investir aqui, não aqui, e é assim que você segue, e aí a gente dá esse suporte. Mas hoje o core da agência é produção de conteúdo, alinhamento de comunicação, acho que essa é a parte mais importante, e a estratégia da comunicação e venda. Acho que seria isso, né? Eu acho que tem coisas que, se não forem amarradas junto com a comunicação, elas não têm a adesão, né? Ou não surte tanto efeito. Sim. Então, o que a gente faz? A gente baseia toda a estratégia primeiro, senta, conversa e vê onde que estão os gargalos do cliente. Eu acho que a partir daí a gente começa a trabalhar de uma forma que é mais satisfatória, né? Alcança os objetivos mais rápido. Então, inclusive com o tráfego pago também, a gente os anúncios e tudo mais. Então, a gente acha que a comunicação é importante sim, mas se ela trabalhar também em conjunto com as outras coisas, né? Até porque eu brinco que eu sou a causadora de vários divórcios societários por aí, porque o que acontece? A empresa chega querendo uma comunicação. E aí, quando a gente senta para ter uma reunião, a gente descobre que tem sócio que não está se dando bem, que não tem produto que está sendo vendido, que a produção está muito cara para eles, que a estrutura da empresa não comporta a comunicação. Então, na verdade, a gente traz um pouco esse olhar, mas um diagnóstico muito sincero. Né? Eu sempre falo para os nossos clientes, quando eu estou em reunião com eles, eu falo, olha, não adianta eu dourar a pílula aqui, porque quando a gente começar a trabalhar junto, vai ter coisa que vai acontecer e não vai ser nossa responsabilidade, né? Considerando que aí dentro da empresa isso não está definido, ou isso está em atrito. Quando a gente entra, tende-se a surgir alguns problemas e esse cliente ele tem que ter essa resiliência para conseguir trabalhar isso. Eu acho também que os clientes eles chegam com a gente com uma outra visão, né? Uma outra expectativa também. Porque eles geralmente já passaram por outras empresas, né? Então eles têm aquela expectativa de, não, vai ser só mais uma agência, eu não vou, né, ter que fazer todo o trabalho novamente. E a gente explica que não, porque cada caso é um caso, cada nicho é um nicho, né? E a gente tem que saber trabalhar assim. Então, às vezes eles veem a gente como uma resolução de problemas reais.
E a gente acaba explicando assim, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem, assim como se você fosse investir em uma franquia, por exemplo, tem um tempo de resgate. Você não vai resgatar uma coisa em 1 mês, 2 meses, né? Nossos contratos são de 6 meses, 1 ano, às vezes demora 1 ano e meio. Então tem todo esse trabalho que ele às vezes não tem tanta paciência, né? Para passar por esse processo todo. Ele já quer uma coisa assim, não, é rede social, então tem que ser, né? Rápido, e não é. Sim, geralmente tem que ter esse tempo de maturação. E teve até alguma coisa que você falou que me veio uma coisa na cabeça para eu falar e eu acabei esquecendo, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro. E isso também agora eu lembrei. O que o cliente procura e a expectativa que ele traz no mercado. A nossa ideia é entrar na empresa e ser um braço da empresa. Ele veio do mercado comercial com o histórico de comunicação e eu vim no mercado de assessoria, né? Para mim, uma entrega é uma entrega 100%. Então, os clientes ficam com a gente muitas vezes por quê? Porque você fala para mim que você vai... Olha, eu tenho uma empresa que vende bolo. Eu penso tudo. Eu só não penso a receita do bolo e a execução do bolo, mas a gente entrega a produção do conteúdo, o texto, a publicação, tudo. Eu brinco que o cliente ele fala pra gente, ok, tá aqui o Pix desse mês. Então, a gente traz uma solução muito, muito grande para esse cliente. Muitos clientes, quando eles precisam interromper o processo, eles falam, eu fico muito triste porque eu não precisava mais pensar nas redes sociais, vocês estavam cuidando de tudo. Por um lado, é um feedback muito bom. Mas, por outro lado, é ruim, porque hoje, comunicação não pode ser só a gente. O cliente tem que fazer a parte dele. E é mais difícil cada vez a gente conseguir traduzir isso para ele entender a importância e conseguir acomodar isso. Porque, pensa, como é que você chega para um médico que atende o dia inteiro e fala, você também precisa ter presença na rede social. Você precisa abrir o seu stories e gravar. Você precisa produzir uma coisa aí. Você precisa tirar foto do seu paciente. Às vezes ele está atendendo 10 pacientes no dia, ele não vai lembrar de fazer isso. Ou o que acontece muito com a gente, público mais velho, né? A gente atrai muito ou lida muito com clientes da terceira idade. Como é que eu chego numa pessoa de 70, 80 anos e falo, o senhor precisa aparecer nas redes sociais, viu, doutor? Eu falo assim, quê? Eu nem sei como é que abre o Instagram. Então, acontece bastante. E é o que o Rui falou, a gente tem que se adaptar. Isso é uma dor, né? Porque, e aí eu falo até por mim, assim, né? Eu tô aqui, tô produzindo conteúdo, eu faço isso para clientes, mas às vezes eu falo, nossa, eu precisava gravar tal coisa pra minha rede. Mas você tá tão envolvido em tudo que você está fazendo que você não vai parar para fazer isso. Que é o caso de um médico, muitas vezes é o caso de um empreendedor que está ali na empresa, é o dia todo resolvendo problemas. Nossa, eu ainda vou tirar um tempo do meu dia para fazer o conteúdo. Acaba virando... Não te sai da lista de prioridade, né? É o nosso caso. Todos os dias, eu sempre falo, hoje eu vou gravar um vídeo para colocar no perfil. Esse hoje não aconteceu ainda, porque você pula de uma questão para outra, né? Como a gente acaba dando um suporte muito grande para os clientes, eles trazem também demandas que são interessantes. Então, é muito comum da gente pensar campanha promocional, campanha de ativação de avaliação no Google, resolver BO com o cliente. Às vezes o cliente precisa de um cartão de visita, de uma coisa interna mesmo. A gente fala, não, beleza, a gente faz. Parece bobeira, né? Mas a gente acaba dando essa solução também. Porque... E no fim tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, Ju. Mas como que vocês falam, né? Você falou isso, a gente precisa se adaptar ao cliente, ao que ele consegue, né? Sim. Acho que você ia até continuar falando sobre isso. O que é essa adaptação? Como que vocês fazem isso? Então, é um dos casos que eu queria até voltar, de tipos de cliente. Tem cliente que ele vê uma câmera e ele trava. Não adianta o que você faça. A gente tem teleprompter, a gente tem outras ferramentas, a gente fala, tá, tudo bem. A gente passa 3, 4, 5 horas com ele ali e ele muda de assunto, ele fala da vida pessoal, ele fala de passeio, né? Porque a gente acaba se tornando amigo dos clientes, né? E ele trava, né? A gente fala, não, agora vai. E ele se perde e tal. Então, eu acho que isso também acaba impactando também. A gente acaba se tornando um vínculo assim com o cliente que fala, não, confia na gente, só fala. Às vezes deixa a câmera ali, não está gravando, mas na realidade está ali, né, de cantinho. E acaba saindo. Então tem formas da gente trabalhar com todos os perfis, né? Então acho que respondendo um pouquinho você. Então a gente meio que estuda todo o ambiente para a gente poder se adaptar nessa questão, né? Sendo a pessoa que não consegue falar na câmera, sendo a pessoa que tem dificuldade, às vezes com o digital também. Né? E entendendo também os recursos desse cliente. Porque, por exemplo, a gente tem um hospital veterinário na casa. Para ele tem muito mais valor eu fazer uma captação em centro cirúrgico do que eu fazer um conteúdo usando inteligência artificial. Então eu me proponho, vamos fazer uma visita, pega um dia que você vai ter uma cirurgia bacana aí, a gente vai.
Nós vamos lá no dia, é um no centro cirúrgico, o outro correndo atrás, gravando raio-x, gravando isso, gravando aquilo. Isso entrega valor para esse cliente, né? Porque está enaltecendo os pontos fortes dele. Aí eu tenho um outro cliente de e-commerce que não tem uma pessoa que vai aparecer, não tem um porta-voz da empresa. Aí eu vou e gero um conteúdo de alto valor utilizando recursos de bancos, de imagem, de vídeo, inteligência artificial. E é isso que essa pessoa vê valor. É por isso que os dois conseguem virar para mim e falar, você está sendo indispensável aqui na minha operação. Não porque o marketing é a coisa mais importante, mas porque ele é fundamental para a empresa. Né? Então, assim, tem cliente que tem a percepção que se não estiver tendo publicação o tempo todo na rede social, não está acontecendo nada. Então, a gente precisa também ir lá e ter uma conversa com esse cara e falar, olha, não é só isso que importa, a comunicação vai além disso. Porque a publicação pela publicação não vai fazer nada. Isso é interessante, né? Eu tenho um cliente que estava com uma agência antes que tinha uma frequência de publicação maior. E eu fiz um comparativo de 3 meses antes e 3 meses depois que eu comecei a fazer a publicação para eles. E a gente tem lá, né? Tem menos publicações, mas tem mais alcance, tem mais engajamento, tem mais clique, tem mais envolvimento das pessoas com conteúdo. Então, realmente, não é quantidade, né? Não é poste todo dia, ou, sei lá, poste quantas vezes. E vai muito de caso a caso, e o que você quer com aquela comunicação, né? Sim. Porque, não sei como vocês pensam, mas eu também penso que muitas vezes uma rede social, um perfil numa rede social, pode ser o seu cartão de visita. Então, necessariamente, você não está prospectando ativamente ali. Sim. Mas a pessoa vai olhar ali para tomar uma decisão, né? Então, se de repente é um produto que é muito caro, ou é um serviço que é muito caro, ela primeiro vai ali olhar para ver o que você está fazendo, quem é você, entender realmente o que você entrega, se tem a ver com ela, e aí ela vai tomar uma decisão baseada naquilo. Então, muitas vezes, não importa se você tem milhões, milhares de seguidores, ou se está lá todo dia, mas que você tenha algo que entregue o que você, os seus valores e o que você faz, e que passe, de fato, informação sobre o que é a sua empresa, né? Sim. É um dos casos que a gente tem, foi um rapaz que procurou a gente e ele falou, não, eu quero 3, 4 conteúdos por dia. Vocês fazem? Fazemos. Passamos uma madrugada inteira, o tempo era curto, desenhamos todo o calendário editorial dele, dia, data, horário, assunto, legenda, descrição, tudo. Entregamos para ele. Aí ele chega assim, nossa, é muita coisa, né? Eu vou tentar fazer, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer. E a gente entendeu? tinha avisado. Tem esse limite, e a gente tinha avisado, tem certeza? Tem conteúdo, a gente entrega, mas você vai conseguir fazer? Ele chegou uma parte que ele estava ali e falou, eu não vou conseguir fazer, gente. Obrigado, né? Já tinha pagou, né? Pagou tudo. Foi tudo certo. Mas tá lá, calendário lindíssimo, 3, 4 conteúdos por dia e não consegui. Então tem isso também, né? E às vezes a gente faz isso pra gente mesmo, né? Sim. Vou fazer meu calendário, vou postar todo dia. E é engraçado porque geralmente a pessoa procura a gente falando assim, eu não tenho ideia do que postar. Ela chega nisso. Eu vi a propaganda de vocês, não tenho ideia do que postar. Vocês ajudam? Quando a gente senta para conversar, a gente descobre que não é sobre não ter ideia do que postar. Ele não sabe nem o que ele tá vendendo, nem para quem, nem como, nem quando, nem onde. Aí a gente faz todo um estudo junto com ele numa reunião. E aí a gente fala, cara, tem ideia para o que postar ou de menos. Eu falo aqui 15 ideias para vocês, pode anotar agora, eu te dou de graça isso, porque para mim isso é a parte menos relevante no processo, né? E nessa época que o Rick comentou, a gente vendia antes a estratégia de comunicação. Então, eu vendia um quadro, né, que a gente fazia de 6 meses de publicação, porque isso enchia muito os olhos das pessoas naquela época. Hoje já não enche mais. Aí até resgatando um pouco o que você comentou, né, dessa perspectiva que você fez 3 meses antes, 3 meses depois. Esse hospital veterinário, quando a gente entrou, o Ri estava produzindo os conteúdos dele, ele é o responsável por essa conta, e ele fazia uns carrosséis muito legais. E aí, o veterinário que nos contratou, ele trouxe uma preocupação. Ele falou assim, olha, aqui na equipe nós temos a impressão de que esse tipo de conteúdo não está tendo adesão, né, na rede social. E aí o Rivan, na hora, a gente acaba se doendo um pouquinho, às vezes não por mal, mas é nosso trabalho, né? Criativo, a gente todo. É meu filho, é meu filho, como assim não tá dando certo? E ele, na hora, eu percebi que ele ficou um pouco assim, ele queria mandar uma mensagem, não contrariando, mas explicando, olha, a gente faz, por isso. Eu falei, não precisa mandar essa mensagem, não. Eu fui lá e tirei um print de cada carrossel, da parte estatística do carrossel, e mandei para ele, porque ele é um cirurgião e ele lida muito com isso, né? Eu mandei tudo aquilo, eu falei, tá aqui o resultado dos carrosséis que você tá falando que não tá tendo adesão. E todos eles estavam lá. Conteúdo normal, vim até aqui. Esse conteúdo, tchau. E aí, depois que ele viu aquele, ele falou assim, nossa, realmente, contra dados não há argumentos, né? E aí eu expliquei, eu falei, olha, existe uma audiência fantasma. Hoje as pessoas se comportam como fantasmas nas redes sociais. Se você ficar se apegando a like, esquece. Você vai morrer.
nessa poça de choro. Porque, assim, eu mesma, eu vejo conteúdos que eu acho sensacionais. Eu dou risada e vou embora. Eu não deixo meu like, eu não compartilho, não faço nada. E é a maneira como a maioria das pessoas está interagindo. E a gente tem que entender também que cada rede social é diferente uma da outra. Né? Então, a gente tem o YouTube, que é um conteúdo mais perene. Então, ele vai ter uma longevidade maior. Um programa que é postado hoje, daqui 2, 3 anos, ele pode ser consultado novamente. Uma rede de pesquisa. A gente tem o Instagram, que é um pouco mais rápido, né? As coisas, TikTok. Então, cada uma vai funcionar de um jeito. Né? Então, a comunicação ela vai ser pensada para cada tipo de rede social diferente. Né? Então, conteúdos, a gente fala muito na distribuição de conteúdos em todas as redes. Hoje a gente faz um podcast e eu redistribuo em todas as redes. Mas cada uma num formato, uma mais curta, outra mais longa, outra, né? Então, acaba funcionando, porque a gente pensa redes separadas também. Acho que essa visão também é importante, porque as pessoas, elas fazem... Quem não está inserido no mercado, não tem... Eu falo sempre brincando para quem me procura. Você não tem obrigação de saber nada no meu mercado. Quem tem obrigação de saber sou eu. A minha obrigação é saber e te passar esse conhecimento. Então, essa semana mesmo, numa reunião com uma imobiliária, o dono da imobiliária, um senhor já de idade, virou para mim e falou assim, eu quero que os conteúdos engajem. E eu virei para ele e falei assim, isso não vai acontecer. Nem comigo, nem semigo. Ele me olhou assustado. Eu falei, olha, quem que vai engajar com o seu conteúdo de imobiliária? Porque assim, se a pessoa viu um imóvel que ela quer comprar, o que ela vai fazer? Ela vai mandar no WhatsApp. Oi, eu queria saber desse imóvel. Se ela não puder, se não for interessante, se ela não agendar a visita, ela vai embora. Ela não vai ficar ali namorando aquele perfil. Esse é o padrão de consumo que as pessoas têm. Agora, eles têm uma frente educacional. Se é uma pessoa que quer entrar no curso de corretor, o que ele vai fazer? Ele vai ver o curso de corretor, vai mandar mensagem e vai perguntar na vaga. Ele dificilmente vai ficar ali no perfil, nossa, que belíssimo esse conteúdo. Não vai. Mas aí como é que a gente pensa? Pensando nessa pessoa da imobiliária, por exemplo, né? Que eu imagino que tantos outros serviços passam por isso, né? Sim. Porque são serviços de oportunidade, né? De oportunidade, ou às vezes são serviços difíceis, né? Até a gente estava aqui comentando antes, né? Tem alguns serviços que são... esbarram na questão de ser um problema. Então, por exemplo, um advogado, né? Você vai ficar ali ouvindo o advogado falar. E, na verdade, às vezes o engajamento... Existem várias abordagens que a gente consegue trabalhar. Porque, assim, a primeira coisa que eu faço, Ju, é falar assim, qual que é o seu real objetivo com essa rede social? É só engajar? É isso que eu ia falar, não é o engajamento pelo engajamento, né? Sim. Essa semana mesmo eu tive tive uma reunião com uma cliente de longa data, foi a nossa segunda cliente de rede social, encerrou o contrato e voltou agora, se reinventou e voltou. E aí ela tava com muitas dúvidas, eu falava, tava com muito tempo livre, pensando em muita coisa. Aí eu sentei com ela e falei assim, qual que é o seu objetivo de verdade? Ela, eu quero paciente na agenda e eu quero uma segunda fonte de renda. Né? Ela é uma dentista que lida com ronco e apneia. Eu falei, tá bom, se é isso, então por que você está pensando em conteúdo que vai talvez engajar, alguma coisa assim? Porque isso não é seu objetivo. Então, é porque eu não consigo imaginar como é que eu me posiciono para ter os dois. Fomos abrir um perfil de um médico que faz isso com maestria. Ele dá aulas e vende o produto final dele. Expliquei para ela, abri ali e mostrei. Esse médico tem 200 mil. Ele é um médico da área de implantes e ele dá aulas ensinando a fazer implante também. 200 mil seguidores. Eu falei, você tá olhando para isso? Você tá pensando, meu Deus, quem sou eu na fila do pão, né? Eu com os meus 2 mil seguidores, ele com os 200 mil. Quando a gente abriu a biblioteca de anúncio do Facebook dele, tinha 40 anúncios rodando. Eu estimei com ela ali que ele deve estar investindo 60 mil por mês em anúncios. Falei, primeiro que você não investe 60 mil, você investe 1.000. Segundo, metade desses anúncios eram aluno modelo para implante, pague o preço de custo, porque ele é professor. Eu virei para ela, pronto, matamos a charada. Os 200 mil seguidores não são clientes em potencial, não é um público de fãs, ele não é o Neymar, ele não é a Beyoncé. São pessoas que receberam um anúncio, provavelmente, de implante, aluno modelo, e estão tentando uma vaga e ficam seguindo o cara para ver quando ele vai abrir a próxima. Agora, assim, chega uma hora que você tem que virar a chave. O que você quer da rede social? Esse cara virou a chave. Ele pensou, não me importa o número de seguidores, eu quero o resultado, e o resultado para ele é dinheiro no bolso. Acho que todo mundo é dinheiro no bolso, né? Com ética, mas dinheiro no bolso. Mas a gente tem, em geral, essa preocupação, né? Tem pouco seguidor. Sim. Ou, quero viralizar. Sim. Eu tive uma mentorada eu abri o serviço de mentoria de novo recentemente, porque tem perfis de cliente que a gente não consegue atender. É uma pessoa que ela não tem como tirar do caixa dela para manter o serviço. Essa moça, ela faz leitura de tarô, né? E baralho cigano. E ela veio... E a gente fez um processo de 8 semanas com ela.
ela me trazia uma média de faturamento de R$400 por mês. Em um mês, ela faturou R$2.000. Apenas com pequenas orientações. Se posiciona assim, se faz assado. No final da mentoria, no último encontro, eu falei com ela, você percebeu como você não precisa de um perfil grande para você ter resultado financeiro? Ela, sim, acho que virou uma chave na minha cabeça. Porque é muito comum a gente associar, né, a grandeza do perfil com o retorno do investimento. No caso dessa dentista que eu comentei, ela tem poucos seguidores, ela fecha poucos clientes vindos do anúncio, só que cada cliente deixa na mesa dela R$5.000. E aí, até resgatando o que você perguntou, né? Como é que a gente lida com esse perfil de cliente? Eu tenho que entender a jornada de compra do cliente dele também. Quão difícil é eu adquirir o teu produto? Porque se é uma blusinha, é uma mensagem, é um Pix, é uma blusinha. Agora, no caso dela, é um aparelho de sono feito sob medida. É uma mensagem, uma explicação, é uma consulta. Uma quebra de objeção, um convencimento, né? Então tem tudo. E é saúde, né? Exatamente. Academia. Qual que é o preço? Se cabe no meu bolso, eu vou. Se não cabe no meu bolso, eu não vou. Qual que é a maneira como uma pessoa consegue pagar por isso? Vocês estão dispostos a mudar a forma de pagamento? Não. Então não tem o que fazer. Chega até aqui, aí a tua equipe comercial assume. Aí a gente desenvolve maneiras de quebrar esse tipo de objeção. Né? Então, se a objeção é preço, então eu vou te dar o resultado. O que você vai ter antes, o que você vai ter depois. Se o investimento ele estiver dentro da sua estimativa de objetivo e falar, não, por esse objetivo, por esse resultado, eu estou disposto a pagar. Então, quebrou uma objeção do valor. Né? Então, tem outras formas de você ir quebrando essas objeções. E a gente sempre tenta buscar um ângulo de venda. Né? Então, por exemplo, o mercado de contabilidade é muito complicado. É um mercado que está sucateado. A gente tem um grande player aí que está vendendo o serviço por um preço muito baixo. Tem muita reclamação do serviço dele, mas, assim, para quem está precisando, às vezes, do contador, isso é indiferente. É um mercado que é difícil, porque está atrelado ao governo, estamos passando aí por reforma atrás de reforma, então tem todas essas questões. Quando um contador não contrata, a gente sempre pergunta para ele o que é que você tem de diferencial. Porque se eu for vender contabilidade por contabilidade, a pessoa vai te colocar numa caixa de um serviço chato, que ela não quer pensar, porque ninguém quer pagar imposto, e você vai morrer ali. Quando a gente acha um outro ângulo, aí a gente consegue trabalhar a tua comunicação. E eu acho que é essa sacada que as empresas não conseguem perceber. Não é você ter que falar tudo o que você faz, né? Então, uma confeitaria, por exemplo, é ideal que ela mostre a diversidade dela, né? Então, quando a gente atende um cliente de confeitaria, essa pessoa precisa ter publicação todos os dias, que seja nos stories, talvez não no feed, mas tem que ter. Ela tem que mostrar que ela tem o brigadeiro, que ela tem o café, que ela tem o pãozinho, que ela tem o enroladinho, que ela tem a panqueca, ela tem que mostrar. Porque senão a pessoa vai colocar, ela só faz café e eu não tomo café, então eu não vou lá. Beleza. Agora, o contador, se ele for falar de tudo que ele faz, talvez não vá render. Ele precisa encontrar um ângulo, uma abordagem, onde ele tem um destaque, e aí a gente trabalha. E quando a gente encontra um contador que não tem isso, a gente trabalha com ele para tentar entender qual que é o lugar que brilha o olho dele. E isso também é importante. A gente teve já um contador na casa que, por exemplo, ele teve uma situação muito chata, o sócio dele passou a perna nele, ele meio que pegou a carteira e foi embora. Era um senhorzinho de idade, ficou muito vulnerável e nos procurou desesperado, porque o sócio fez isso, mas o sócio fez de má fé mesmo, porque ele fez e já lançou um Instagram com a empresa nova e já lançou... Quando a gente fala de má fé, porque dá pra perceber. O primeiro vídeo que ele publicou foi que ele teve um chamado de Deus. E eu falei, que sacana! Filho da mãe, né? O Deus me falou comigo e me fez abrir a minha empresa. O que ele estava dizendo nas entrelinhas? Que aquela outra empresa que ele trabalhava não era de Deus. É muita sacanagem com uma pessoa fazer isso, né? E levou embora. Tanto é que ele falou, os clientes começaram a me mandar a carta de distrato e era o timbre dele na carta da empresa. Então, ele estava fornecendo... Então, eles fizeram um acordo. 50% dos clientes vêm comigo, 50% fica com você. Só que os 50% que ficaram com você, ele deslizou uma carta de distrato para eles entregarem para o antigo sócio. Então, foi muita sacanagem, assim. E aí, quando a gente chegou nele, ele falou assim, eu tô num momento de reestruturação tamanha, ele levou metade da equipe e metade dos clientes. Eu não tenho mais diferencial de mercado. Eu tô tendo que me reinventar. E aí, conversando, a gente descobriu que ele tinha um ponto muito forte de departamento pessoal para escolas. E aí, a gente senta, eu brinco que é Marília Gabriela. Me fala uma cor, me fala isso. Vou lá, jogando, conversa com ele. E aí, ele começou a contar vários poréns do mercado de educação que a gente não sabia. Não sabia que não podia demitir professor o ano inteiro. Tem períodos que você não pode, que senão isso é um processo. Porque como é que um professor se recoloca se ele for demitido no meio do semestre? A menos que seja justa causa.
ele não se recoloca, porque a escola já está com o quadro completo. Então, de um período... Eu não sabia, mas isso é lei? É lei. E se você demitir o professor até uma determinada data, você tem que pagar o salário dele até o final do semestre, se você demitir. Olha como isso é legal. Isso tem que ir para as redes sociais. Então, não importa se você é só um contador. O seu conhecimento é muito importante. E eu acho que essa é a virada de chave que as empresas não têm. Principalmente quem já está há muito tempo no mercado, 30, 40 anos, que era o caso dele. A pessoa se sente um sapato velho sem par, entendeu? A gente tenta trazer de volta esse brilho. E é ali que a gente faz um ângulo. Mas assim, tem que ter uma estrutura, não adianta. Né? Além disso, tem que ter uma estrutura. Ele tem que estar disposto a se reinventar. Então, eu acho que uma das coisas legais que a gente traz é que a gente não pega só o serviço pelo serviço. Eu falo que é o nosso ponto fraco, mas também é a nossa vantagem, né? A pessoa chega e eu não consigo não olhar para a estrutura dela. Né? Teve um casal de arquitetos, nos procurou e a gente descobriu que a gente estava com um problema com a sociedade. A sócia não acreditava em marketing digital. Assim, olha, se tem alguém dentro da casa que não acredita, não vai dar certo. A gente aprendeu que a energia que coloca no projeto é muito forte. Eu acho que essa questão da honestidade, de falar para o cliente mesmo com o risco de perder aquela conta, eu acho que isso conta muito ao favor, tanto nosso quanto de qualquer outra empresa. Então ela fala, ó, se fizer dessa forma, se continuar assim, não vai dar certo. Né? Se fosse talvez uma outra empresa, fala, não, joga no colo que a gente dá conta. Né? Então isso acaba falando, na cabecinha do cliente, acho que acaba... Né, virando aquela chavinha que a Tati falou, que ela, poxa, eles estão sendo sinceros comigo, então vamos ir por essa parte, né? Então essa questão dessa comunicação também, ela ajuda bastante. Sim. É aquilo, né? Não tem como eu mentir para você. Eu posso mentir para você hoje, amanhã você vai descobrir, porque você não vai ver resultado. Então, e tem clientes que são mais resistentes a isso, é claro, né? A gente teve uma cliente que, usando serialista, muitos anos, e-commerce, ela falou, não, funciona e pronto. Olha, não vai funcionar, porque tem esses pilares que estão faltando. Vai funcionar. Então, tá bom. Aí eu uso a técnica da mãe. Deixa eu fazer do seu jeito, quando você se machucar, eu faço do meu. Isso é difícil, né? Porque uma vez eu vi uma publicação que falava... Eu não lembro como era o vídeo, mas a essência da publicação era falando justamente como as pessoas gostam de se meter no marketing e na comunicação. Eu até comentei, falei, nossa, queria saber se em outras áreas as pessoas se metem tanto ou acham que entendem tanto quanto essa área. Porque a pessoa te contrata pelo que você sabe, mas ela acha que ela vai te dizer o que é ou como tem que ser. E às vezes é difícil contrariar, né? O que foi que a Camila me falou esses dias? Que eu tenho uma comunicação... Como é que ela era? Você lembra a palavra que ela usou? Não. Mas ela falou assim, é muito engraçado como você consegue comunicar coisas que são extremamente negativas, mas de uma maneira positiva. Eu falei pra ela, né, que ela era muito protagonista. Eu falei, cara, você é muito protagonista, diferente de outros clientes que entregam. Ela começou a rir, ela falou assim, você quer dizer que eu me intrometo, né? Eu falei, de certa forma, mas quer dizer que você é protagonista realmente do seu trabalho. Isso só vai ser negativo se eu me doer com isso. E não tô falando que, nossa, eu sou toda santa, pode me mandar, que eu mato no peito, eu fico relax. Não fico. Quando é um cliente que começa a incomodar pela maneira dele agir, a gente redistribui, né? Então, tem clientes que às vezes eu acabo que eu não me dou ali no relacionamento no dia a dia, ou não é o cliente, né? Mas alguém que trabalha na empresa, gerente, vendedor, que acaba que a pessoa não concorda. Isso acontece muito, não sei se você já teve essa experiência. Da gente gerar o anúncio, gerar o lead para venda e o vendedor se negar a atender. Eu não sei se é ciúmes, eu não sei se é porque eles acham que é um trabalho desnecessário, eu não ganho para isso. Acho que tem vários motivos, mas acontece. E quando começa a ter algum tipo de atrito da gente com essa pessoa, ou o que ela está fazendo está interferindo, aí a gente redistribui internamente para que, por exemplo, ele consegue lidar com algumas coisas que eu não consigo, e tá tudo bem. Principalmente quando o cliente, como a gente faz os calendários, tem tudo horário e data para sair, às vezes a gente olha no perfil e sai uma coisa que, nossa, quem fez isso? Né? Por que saiu esse horário? Aí eu vou lá no cliente, gente... Vocês querem, vocês me pedem, não tem problema, eu faço, né? Se precisar de uma coisa, vocês me pedem. Aí eu vou lá, tiro do ar, faço na identidade do cliente, e reposto, sabe? Eu deixo claro, não tem problema. Só que vocês pedem porque isso também vai impactar no nosso serviço, vai impactar na rede social de vocês. Né? Então, se vocês querem fazer daquela forma, vocês também chegam pra gente e conversam. Ó, eu acho que é melhor a gente ir por esse outro lado. Sim. Mas, né, de repente a gente fala, pô, esse post não tem nada a ver com vocês. Porque acaba ferindo, né? Vai na contramão daquilo que a gente está construindo.
A gente teve uma cabeleireira muitos anos atrás e ela foi muito transparente com a gente quando ela começou, e foi legal isso, porque ela chegou e falou assim, eu sou bipolar, né? Eu sou realmente diagnosticada bipolar e eu preciso de ajuda para lidar com isso às vezes, porque dependendo do que acontece, antigamente o gatilho dela era sentar a letra lá no Instagram. E ela era uma cabeleireira naturalista, que fazia cachos, e o principal parceiro dela, ela explicou que estava tendo um momento difícil e não ia conseguir pagar um boleto lá. E eles falaram, então a gente vai retirar todos os produtos. A mulher ficou furiosa. Foi no Instagram. Não, graças a Deus ela foi no nosso grupo do WhatsApp da gestão do projeto e desceu a letra lá e falou assim, pelo amor de Deus, providencie uma publicação, porque se eu abrir o Instagram eu vou acabar com tudo. E assim, fomos lá e fizemos. A gente faz umas contenções de crise também, entendeu? Hoje em dia, um dos serviços que as pessoas nos procuram é para responder comentário no Google Meu Negócio. As pessoas, como é que eu respondo essa pergunta, essa questão, né? A gente gera, faz um estudo e tal do caso, entra em contato, o que aconteceu no dia, como é que foi o atendimento. A pessoa nos traz e a gente bola uma resposta, né? De que foi entrado em contato, enfim, cada caso é um caso, mas a gente, né? Bola essa resposta. Legal. E vocês realmente ajudam na estratégia como um todo mesmo, né? Sim. Tem uma médica hoje que a gente está reinventando toda a abordagem comercial dela. E aí tem os ônus e os bônus, né? O ônus é que a secretária está num grupo comigo e todo cliente que chega através do anúncio, ela me manda o print da conversa, como eu respondo. E aí eu posso olhar para isso assim, nossa, mas você é uma inútil. E eu posso olhar para isso, ela não tem obrigação de saber. Né? Eu sou da área de secretariado, eu sei que ela não tem obrigação de saber. Ninguém ensina isso na faculdade e não é dela. A gente monta uma lista de scripts para cá. Se for assim, você responde sim. Se for assado, você responde assado. E isso vai nos ajudando, né? Porque a comunicação, ela começa de uma forma, ela vai, durante todo o processo, né? A questão da comunicação. E se em alguma parte não funcionar, a gente também não funciona. Né? A comunicação hoje, acho que as pessoas elas segmentaram muito isso. E hoje a gente tenta trazer que tá tudo conectado. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, não adianta a Tati e o Rivan colocar um conteúdo na rede social e aí você é toda carinhosa, simpática, toda, vem cá, me dá um abraço. E aí a pessoa chega no consultório e você não é assim. Você precisa ser sincero no seu posicionamento. E como a gente acaba atendendo um público mais velho, a gente nem tem, acho que a gente nem tem perfil para atender um público mais novo. E também esse público mais novo não tem o hábito de procurar esse serviço. Né? Então a gente atende geralmente 30 mais, 35 mais. Via de regra 50, 60 mais, né? Acho que é boa parte dos nossos clientes. Quando a gente senta para gravar com eles falam, e como eu me comporto? Eu falo, como se eu estivesse passando numa consulta com você. Como se eu estivesse vindo aqui e você estivesse me atendendo. Seja você. Porque se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, isso daí é com ela. Ninguém agrada a todo mundo. Mas seja você, porque quando a pessoa chegar aqui, ela vai ver a realidade. E a rede social ela é uma extensão da sua sala de recepção. Ela é uma extensão da sua loja. E assim, essa analogia é a melhor. É a que a gente sempre usa e faz com que a pessoa entenda. Porque tem gente que fala, eu não tenho em mim de falar. E aí quando você coloca para gravar, a pessoa performa super bem. Mas é aquilo que o Ri falou, é uma questão de você transmitir segurança, né? E a gente lida com todos os perfis. Tem gente que não consegue ler e falar. Eu acho até engraçado. Às vezes é até pior, né? Colocar um TP, por exemplo, né? O TP é muito ruim. A gente fez um investimento no TP, achei que ia ser assim, sensacional. Eu uso com pouquíssimos clientes. A maioria das pessoas não consegue. Tem que ter técnica para ler o TP. Fica robotizado, fica... Às vezes eu vou falando o roteiro e a pessoa vai repetindo. E tá tudo bem. Porque, assim, o importante é você falar. O importante é funcionar, né? Fazer o resultado. Exatamente. E, gente, como que vocês veem a questão da inteligência artificial na comunicação? A gente usa. Acho que a maneira como o pessoal está usando e se identificando com a inteligência artificial hoje em dia é muito perigoso. Então, a gente é da seguinte opinião, pelo menos, né? Eu acho que a gente tem que saber usar, né? A gente tem que aprender como se usa, para não sair usando de qualquer forma. Né? Então, tem que ter uma estratégia assim para usar, você tem que aprender a usar. Não é só porque ela está ali e ela faz tudo que ela faz que a gente tem que... não, me dá isso, me dá isso. A gente tem que ensinar ela, ela viaja muito dependendo de como você usa. Né? Então, a gente usa, às vezes, a grande maioria, né? Hoje,
50%, talvez? Não, para 100%. Eu acho que é que nem um remédio, entendeu? Qualquer remédio, se você extrapolar a dose, vira um veneno. E qual que é o problema da inteligência artificial? Eu sempre brinco com os clientes. A gente usa inteligência artificial porque a gente sabe fazer 100. Se eu não soubesse fazer 100, talvez eu não deveria estar usando, entendeu? Eu não sei dirigir um caminhão. Se você me colocar para dirigir um caminhão, vai acontecer uma coisa muito ruim. Não sei se todo mundo vai sair vivo. Mas a inteligência artificial eu consigo fazer. Então, por exemplo, esse cliente de contabilidade que está aí com a gente há muito tempo, e aí ele tem as questões dele, tem as dificuldades dele, a gente está saindo de um período de IR, não tem como produzir conteúdo com ele ali. Eu vou parar a produção de conteúdo? Não, eu vou tentar trazer a solução. Ontem, eu fiz 3 conteúdos para ele usando inteligência artificial. Onde eu coloquei lá, e se eu fosse contador do Vini Júnior, aí eu pedi para a inteligência artificial gerar uma foto dele abraçado com o Vini Júnior tirando uma selfie. É uma maneira positiva de eu tentar parar o cliente final dele, fazer ele olhar e ter um carinho com a publicação. Não é uma coisa que vai prejudicar, entendeu? Eu acho que a gente consegue achar o bom e o ruim em tudo, mas tem que saber usar. Já aconteceu da gente fazer um conteúdo, por exemplo, para o próprio contador de imposto de renda, uns 2 anos atrás, e as informações saíram todas totalmente erradas. Só que aí sempre tem várias etapas de aprovação antes de um conteúdo ser publicado. O problema não foi a Tati não ter visto que as informações estavam erradas e não ter ido conferir no site da Receita, que talvez eu devesse ter feito. O problema foi que o contador também não viu e foi parar na rede social, entendeu? 2 meses depois que a gente foi ver que estava errado. E acontece. Poderia ter acontecido com um erro de português. Poderia ter acontecido de várias maneiras, independente da inteligência artificial. Agora, sim, a gente hoje aprendeu a incorporar a inteligência artificial na nossa comunicação de uma maneira que não substitui o nosso trabalho. A gente está lá ainda, mas entrega agilidade e entrega outras coisas. A gente tem uma cliente que ela é professora de Pilates, por exemplo. Todos os anos ela fala para nós que em julho é o pior mês dela. Ela tem de terceira idade, julho no frio, a terceira idade não sai de casa para ir fazer Pilates. Ela acaba perdendo muitos alunos e não tem novos alunos, porque a pessoa não vai fechar, ou vai viajar com a família. Em julho, né? E aí, para não ter esse problema esse ano, eu convenci ela, pela dor, a fazer um infoproduto, né? Eu fiz toda a estratégia do infoproduto dela usando inteligência artificial. Por quê? Porque eu sei fazer. Então, quando eu mandava as coisas e a inteligência artificial me devolvia coisas meio debilóides, eu falava, não, corrige aqui, corrige ali. Então, é assim, é um filho que você tem que ir corrigindo o comportamento. Isso é interessante, né? Eu acho que eu uso muito. A primeira coisa que eu faço quando eu abro meu computador é tá na IA. Porque realmente traz muita agilidade, né? Eu acho que não é você pedir para ele fazer o post ou fazer a legenda para você simplesmente, né? Não. Mas ele te traz a agilidade do todo, né? Então, e às vezes, por exemplo, uma descrição no YouTube, ok, ela resolver para você, né? Sim. Talvez o roteiro do vídeo que você vai fazer, menos, né? Precisa ter um toque mais pessoal, sei lá. Então, mas a agilidade eu acho que é o principal que ela faz. Mas vocês sentem que os clientes ficam mais difíceis por conta da inteligência artificial? Não mudou em nada pra gente. Não, pra gente não. Como a gente sempre absorveu 100% do processo, eles nem percebem, na verdade. Assim, não, mas eu falo até assim, não, eu faço com a IA. Não vou contratar a Linda porque eu faço com a IA. Geralmente quem nos encontra já passou dessa fase, já viu que dá errado fazer sozinho. Ou que nem aquele caso que eu comentei, que o cliente postou uma coisa que não era para ter postado e tal, ele fez com IA. E não sabe que, assim, eu acho que não teve o TIM, não tem, né, essa questão ele do só saber. abriu e pediu, né? E pediu, e ficou uma coisa assim, gente, saiu acento onde não era, saiu enquadramento onde não era. Então, assim, algumas profissões estão, né, deixando, né, alguns serviços de algumas profissões estão deixando de existir, entre aspas, por causa da IA. Mas outras estão sendo criadas também, né? Então, acho que o governo na China, acho que com 12 mil especializações que eles estão tirando, né, das faculdades e cursos e tal, e estão colocando outros que são ligados à inteligência artificial, né? Então, eu acho assim, algumas vai substituindo aos poucos, mas tem algumas que vai precisar, né, de alguém atrás que saiba fazer. O olhar estratégico, exatamente, o olhar da comunicação no negócio, né? A IA não vai simplesmente trazer, né? Você precisa ter o senso crítico, o julgamento e expertise mesmo, né? E até é engraçado porque a gente tem um cliente que está com a gente há muito tempo, a gente já fez 4 projetos dele. E aí eu vi que no perfil pessoal dele ele fez algumas publicações usando o chat, tudo bem, tranquilo. Não é o perfil pessoal dele que a gente administra.
Aí eu tava conversando com ele, fofocando da vida. E aí ele falou assim, você viu o que eu fiz? Aí eu falei, eu nem vou falar nada com esses acentos no lugar errado. Ele, para que eu não tenho como bancar vocês para esse projeto também. Então, assim, o que eu percebo? Que pelo menos da nossa base de clientes, eles são muito legais, né? Então, quando eles fazem, eles meio que fazem na vergonha um pouquinho, mas eu não acho que você tem que ter vergonha de usar um recurso que, Sim. se você tem acesso a isso. A gente tava conversando disso vindo para cá. Ele falou, você acha que vai substituir? Eu falo, eu não acho, sabe por quê? Se você for parar para pensar do nosso circuito social, mesmo nosso círculo de pessoas vivas no mundo analógico de carne e osso, quantas pessoas de fato utilizam um computador no trabalho versus quantas pessoas ainda estão utilizando o computador, mas associado a IA? Pouquíssimas. Acho que de quem a gente conhece da vida que usa inteligência artificial e está substituindo talvez um profissional na inteligência artificial somos nós. Porque eu ter a inteligência artificial, eu treino a inteligência artificial para o meu cliente, né? Então, se eu coloco um cliente novo, eu pego tudo que eu acho a respeito dele, eu peço para a inteligência artificial me ajudar a fazer um briefing, eu respondo mais 60 perguntas dentro do ChatGPT ali, às vezes, o ChatGPT é a minha droga de escolha, né? Eu crio a personalidade do cliente ali dentro e eu vou balizando ele, sempre que ele começa a ter uns delírios, eu vou corrigindo e aquilo ali vira um expert no meu cliente, ele é uma extensão da Tati. Claro que isso, às vezes, está impedindo de uma outra pessoa vir trabalhar no meu time. Sim, com certeza. Eu não posso ser cega a isso. Mas, sendo muito sincera, a gente tem 5 anos de empresa. A gente já tentou colocar 10 pessoas diferentes para trabalhar com a gente não consegue ter adesão. Entendeu? A gente já tentou de todas as maneiras, desde treinar de não saber, desde pegar uma pessoa mais experiente, desde pegar aquela pessoa mais periférica para dar uma oportunidade, desde pegar o homem branco cis, hétero, europeu. Nenhum funciona, a gente não consegue ter adesão, é um mercado que muda toda hora, é um mercado delicado, porque a gente tem que encontrar parceiros que são confiáveis e éticos, porque assim, Sim. eu viro para você e falo, nosso gestor de anúncio, por exemplo, você vai atender esse meu cliente e eu tô te pagando, R$300, R$400, R$500, se ele for direto no cliente, ele poderia ganhar R$2.000. Eu tenho que achar uma pessoa que ela não vai fazer isso. Não vai sair daqui e ali tentar roubar o cliente. Então, assim, a gente entende que a inteligência artificial nos impede de trazer talvez um talento novo, mas é aquilo que o Riva falou, né? Criam-se novas profissões. Sim. Talvez se algum desses 10 que eu tentei contratar tivesse o tino de usar a inteligência artificial da maneira correta, eles estariam na equipe também. Verdade, faz sentido. E vocês nunca tinham pensado em empreender? Eu penso nisso desde que era criança, ele não. Eu tive uma escola de idiomas em 2011, por um ano, mas aí a gente acabou desfazendo sociedade, mas foi a única coisa, assim. Eu sempre trabalhei sou formado desde 2008 em comunicação social e nunca trabalhei na área ativamente, sempre em outras coisas, vendas comercial. E em 2011 a gente abriu a escola de idiomas, ficou um ano e foi a única, assim, coisa de empreendedorismo. E não foi boa a experiência? Ela não tinha muitas concorrentes novas no mercado ali na região, então acabou que a gente, sofreu um pouquinho com isso. Foi mais macro do que micro. Né? E acabou não indo para frente. E você tinha vontade? Eu fui a criança que fazia miçanga e pulseira e tentava vender no prédio, na praia, nas férias. Eu sempre quis empreender. Eu sempre fui essa pessoa. Eu acho que, sem querer ser muito coach, eu acho que todo mundo é muito empreendedor. Né? Uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, você tem que ser vendedor. De si mesmo, porque você tem que se vender o tempo todo. Eu sempre fui muito empreendedora de mim mesma. Então, isso é muito meu. Desde pequena, eu sempre apurrinhei minha mãe, vamos abrir uma loja de roupa, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Minha mãe sempre puxou o freio de mão, o pé, parou o carro. Minha mãe é muito pé no chão com isso. E a gente começou o nosso relacionamento, né? Normal, tranquilo. Beleza, eu falava pra ele que eu queria sair do corporativo. Eu gostava do corporativo, mas eu sentia que tinha alguma outra coisa pra mim. E eu queria ir por conta. Ele sempre também muito com medo desse movimento, né? E aí, antes da pandemia, a gente noivou. E aí eu falei pra ele, não importa, a gente vai fazer alguma coisa pra suplementar a renda. Que não era pequena, né? A gente ganhava bem, mas eu queria mais. Pra gente poder ter uma lua de mel bacana e tudo mais. E a gente começou a fazer trufas. Deu muito certo, mas era muito desgastante. Muito Não, a gente virou muitas madrugadas fazendo, mas assim, dava muito certo. Porque às vezes a gente fazia 40 trufas e vendia em 2 horas. E a gente falava, meu Deus, eu tava achando que 40 trufas ia ficar a semana inteira. E o pessoal falava, amanhã tem mais, né?
Aí a gente trabalhava... A gente fazia mais 20 70, de cada sabor. 70, 100. Já aconteceu a gente fazer 150 trufas no dia. Minha irmã trabalhava no hospital, levava pro hospital. Nossa, era uma coisa assim, mas dava muito trabalho. A gente entrou, assim, já fazendo com identidade visual, com cor para cada sabor, com diversos sempre sabor. Com essa coisa na comunicação, né? Sem querer, querendo sempre com essa coisa. E nesse período que a gente estava fazendo, era muito cansativo. Eu percebi que não é para mim, assim. Uma amiga minha... Teve a loja de roupa. Ah, não, peraí. Aí eu tive uma amiga que ela fez faculdade comigo, secretariado, e ela nunca conseguiu se empregar. Ela fazia estágio e demitiu. E ela foi e viu nos Estados Unidos que tinha secretária virtual e falou, vou abrir uma empresa disso. E começou. E eu, não sei se é porque eu sempre produzi conteúdo desde pequena, fazia blog, essas coisas assim. Eu olhava a comunicação dela e me incomodava. A pessoa sem noção. Eu olhava aquilo e falava, gente, tá errado isso aqui. Tá errado. Eu fiquei tão incomodada que um dia eu sentei no computador e eu fiz 10 logos pra ela. Eu falei, pelo amor de Deus, escolhe um desses, porque isso daí não tá dando certo. E ela acabou escolhendo. Hoje eu falo, meu Deus, eu tava muito fora da casinha, assim. Mas foi isso que mudou a nossa vida, porque ela escolheu. E aí, quando ela escolheu, ela me falou, cara, eu tô nessa há 2 anos, eu tenho 2 clientes e meio. Porque tinha um cliente que se negava a pagar o FII total dela. Porque o posicionamento todo dela era muito ruim. Ela não conseguia se pôr como profissional. O cara não via valor. E não é dela. Tem pessoas que não têm isso nelas. Né? Não dá pra você exigir que a pessoa tenha presença quando não é dela. Ela é uma pessoa low profile, tranquila. Aí nisso eu percebi que valia mais a pena pra mim fazer identidade visual do que fazer trufa. Porque a trufa dava R$2 por projeto e a identidade visual dava 200, 300. E aí eu comecei com os primeiros clientes. Só que aí acabou a pandemia. Entrou a pandemia, a gente casou. Aí durante a pandemia eu falei pra ele, eu vou abrir uma empresa de convites. Eu gosto muito de coisas manuais. Aí compramos um monte de equipamento, impressora, tudo, papel, estourou a pandemia. Eu falei, putz, eu ia começar a fazer convite de casamento, o mundo parou. E aí eu me ofereci numa demissão voluntária, consegui a demissão voluntária. Ele não se ofereceu na demissão voluntária, mas foi demitido. 1 mês antes que a minha saía dele. Você trabalhava numa empresa de importação. Importação, né? A gente importava na China, tinha escritório em vários lugares e com a pandemia, né? Acabou tudo. Aí eu falei, nossa, eu vou me lançar finalmente, vou me colocar no mercado. Eu sou muito comunicativa, as pessoas gostavam dos meus conteúdos, eu falava de guarda-roupa minimalista, eu tinha desenvolvido uma fórmula de 10 peças de roupa no guarda-roupa, tinha validado isso por 6 meses, falei, eu vou colocar isso como um produto, né? Quero criar um canal pra mim no YouTube e fui fazer um curso. E aí, no que eu fui fazer um curso, eu trocando com a mentora, e site você faz assim? E se eu fizer assado? As pessoas começaram a me procurar em off. Tati, tem como você fazer pra mim? Tem como você fazer pra mim? Tem como você me explicar isso? Aí surgiu uma oportunidade de trabalho. Comecei explicando, mentorando. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eram 15 meninas e eu falava 2 horas cada uma, cada semana. E aí chegou um momento que eu virei pra ele, uns meses depois, falei, eu preciso que você venha comigo. Aí ele fez o primeiro curso de sites. Site, gestão de tráfego. E a gente começou a matar no peito. Aí aquela minha amiga que eu me intrometi no trabalho dela, que eu fiz o logo, me mandou mensagem falando, eu tô com 2 clientes aqui que querem que alguém que faça redes sociais. Elas gostam do que você faz pra mim, porque eu comecei a fazer muita coisa com ela. E aí eu falei, putz, me deu um pânico. Na minha cabeça, o social media era o telemarketing do digital. Até hoje eu ainda acho que é um pouco... É um serviço que ninguém valoriza, é extremamente necessário e parecia muito trabalho para pouco resultado. Pra gente, né, no caso. Eu falei pra ele, preciso que você faça comigo. Aí veio uma advogada, uma cabeleireira e essa mesma dentista que hoje trabalha com a gente. As 3 chegaram juntas, fechamos os 3 primeiros. E eu me lembro que na época eu virei pra ele e falei, eu não acho que a gente dá conta de atender 3 clientes. E hoje a gente com 20, 25 clientes, eu falo, nossa, como que eu achei que com 3 clientes a gente não ia dar conta? E foi assim que a gente caiu nessa. E fomos evoluindo junto com as redes sociais, com as demandas, né? Nesse meio tempo teve a loja de roupa, né? Aí eu sempre quis a loja de roupa, aí eu abri a loja de roupa, e foi a mesma situação da trufa. A gente foi no Brás de madrugada, pegava aquele monte de coisa. Investimos R$5.000 e depois... Vendia, mas o desgaste era muito grande. Porque a gente ia no Brás, ficava lá 4 horas. Comprava as roupas. Chegava em casa, eu tinha um grupinho no WhatsApp com umas 10, 15 meninas, eu mandava as roupas ali, vendia tudo. Aí eu olhava, eu não tinha coração de olhar pra ele e falar assim, a gente precisa ir no abraço de novo amanhã. É insuportável, não é? Eu sei que tem gente que gosta de ir no Brás. Eu acho insuportável. E eu acho que eu gravei muito no Brás, fiz matéria, então... Drena você aquilo do lugar. Drena você. É uma coisa, rouba a tua energia, é extremamente descansativo. Eu acho que o empreendedorismo, ele tem esse tipo de perfil, né? Ele tem perfis diferentes, né?
Então, eu acho muito interessante isso que você está falando. Eu falo muito isso. O quanto é importante você entender sobre si quando você vai empreender. Porque pode fazer sentido para mim ter um comércio, ter uma loja de roupa. Pode ser que não. Eu preciso de serviço onde eu vou ter um horário mais flexível. Então, você entender o que você gosta de fazer, o que você é bom e qual a rotina de vida você quer ter, isso faz toda a diferença na hora que você vai decidir empreender. E às vezes aqui a gente só descobre isso fazendo. Sim. Né? Então, se você não der a cara a tapa ali um pouquinho, fala, não, eu já tive vontade de fazer, então vou fazer para ver como é que é. Às vezes pode ser a pior experiência possível, mas pelo menos você tentou. Né? Então, e é engraçado porque, assim, realmente é uma questão de perfil, porque hoje a gente vê, o Rivan, ele é muito empreendedor também, da maneira dele. Né? Então, eu sempre falo para ele, você ainda vai encontrar uma franquia, porque o sonho dele eu acho que é ter uma franquia. A gente sabe que é um mercado difícil, mas eu enxergo muito ele fazendo isso. A gente brinca, né? Eu falo que ele está comigo, né? Não precisa estar comigo, porque ele está criando o músculo ali para ele criar essa coragem, porque uma franquia é um investimento muito maior do que abrir uma agência de marketing. Tem vontade de ter uma franquia? Tem. Do quê? Não sei. Gosto muito de coisas geeks, algumas coisas assim relacionadas ao filme, cinema, né? Eu sou cinéfilo. Então, não sei ainda, mas tem uma ideiazinha na cabeça, assim, ao fundo. Interessante. Assim. Ele tem muita vontade. E o que eu acho que funciona é que ele é mais uma estrutura mais sólida no chão, às vezes até demais, e eu sou muito, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. Por isso que dá certo. Porque vocês se complementam, vocês têm habilidades complementares. Sim. Eu vendo muito isso, eu acho que o que eu consigo versar muito bem na nossa agência é isso, porque a gente interpreta muito o mercado, a gente consegue ter um feedback em todos os lugares que a gente vai. Então, a gente vai numa padaria, a gente fica pensando, como é que essa estrutura existe, como é que faz funcionar? É até uma doença, eu acho. Então, a gente está na rua, a gente pensa, como é que esse modelo de negócio está funcionando? A gente é muito curioso. Eu acho que para ser empreendedor, você tem que ser curioso. E eu consigo trazer muita coisa e ele consegue manter as coisas. Eu não sou muito boa de manter. O operacional não é minha frente. Ele é muito bom nesse aspecto. Então, a gente acaba tendo esse encontro de vantagens, assim, né? Operacionais ali dentro. A Tati é muito mais comercial, né? Ela fala, a taxa de fechamento dela é 90% para cima em reunião. E eu sou mais dessa parte mais criativa e, né, operacional. Então, a gente vai mesclando, né? Tem que saber administrar isso, porque existe um empreendedor que é aquele cara que fala, que se põe, que veste... Eu brinco que é a síndrome do batom rosa, do batom vermelho e do terno, né? Que é a mulher que vai e faz foto profissional. Mas não quer dizer que esse é o único caminho. Sim. Né? E eu acho que isso a gente tem que trazer esse olhar, porque a maioria dos nossos clientes não é assim. Sim, exatamente. Né? E não precisa ser isso, né? E a comunicação não é única. Não, graças a Deus. Eu acho que esse é um outro ponto, assim, né? Hoje a gente, principalmente pensando em conteúdo, a gente tem um oceano de conteúdos iguais. Sim. Todo mundo põe a mesma frase, todo mundo põe a mesma música, todo mundo faz o mesmo vídeo, o mesmo roteiro. E pode ser que faça sentido você participar de uma trend, pode ser que não. E muito provavelmente não. Pensando em negócio e pensando no resultado que você quer ter. E outra, então não dá para ir nessa onda, né? A questão da inovação hoje em dia está muito difícil também. Porque você vai inovar, você tem uma ideia muito legal, muito diferente. Cara, com as redes sociais hoje, semana que vem, em 3 dias, você já é copiado, né, entre aspas. Né? Outra pessoa já está fazendo o mesmo conteúdo, às vezes não chega em você, chega em outro. Você viu fulano fazendo a mesma coisa que você? Fala, nossa, é verdade? É a mesma coisa, a mesma coisa. Isso não é seguir trends, mas às vezes é uma coisa que, sei lá, a pessoa não teve o tino de, sei lá, registrar ou fazer todo o acompanhamento e a outra pessoa foi lá, fez e pá, estourou, viralizou antes, enfim. Então é complicado. E é uma coisa que a gente precisa lembrar ao cliente que isso não é um problema necessariamente, né? Porque se você for parar para pensar na história do mundo, da civilização, antes de existir alguma forma de comunicação entre lugares muito distantes, existia a ponte aqui e existia a ponte ali, né? 2 pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, não tinham acesso a essa tecnologia. Dos 2 lados, eles entenderam que tinha um problema, precisava de uma ponte. Então, não existe ideia nova no mundo hoje em dia. Por isso que a gente sempre fala para o cliente, foca no que é seu. Foca no seu trabalho, aonde que você brilha, aonde que dá certo. Tem a mulher que vai fazer a manicure e ela quer pendurar um chaveiro com um labubo embaixo. E tem a mulher que vai fazer o branquinho básico. E tem cliente para os 2 lados. Sempre vai ter. Graças a Deus, o mercado ele é diverso e ele atende os lados. O importante é você conseguir chegar no teu cliente sem ruído. E entender onde que ele está.
A gente tem, que a gente falou, né? A gente atende muito cliente que o cliente final é a terceira idade. É um mercado que ninguém quer olhar. Porque as pessoas têm uma ideia... É um mercado maravilhoso. É um mercado maravilhoso, gente. Hoje as pessoas estão vivendo cada vez mais. Elas têm muita gente que conseguiu se aposentar relativamente cedo. E as pessoas ignoram eles, mas eles têm que ter acesso. Né? Ter dinheiro. É a última geração que tem ainda, às vezes, 2, 3 aposentadorias na conta. A gente não vai mais ter isso, mas tem muita gente que acumular a aposentadoria da avó dele mesmo. Tem a do marido, a dela, a da escola do município, a da escola do estado. Então, é a última geração que tem isso. Eles têm hoje condição de viver bem e o pessoal está ignorando. Sim. A gente acabou, sem querer, também se especializando em se comunicar com eles. Maravilhoso. A gente tem um cliente que é... Na verdade, a gente trabalha em parceria com uma agência que tem um cliente, mas basicamente eles vendem um tipo de associação para aposentados, de uma área específica. E o nosso trabalho não é ligar uma campanha e fazer com que isso chegue na pessoa. Ele vai além, porque, por exemplo, a gente fazia a campanha e chegava no cliente final, no aposentado. Só que esse aposentado tinha que, do nada, preencher um formulário enorme que tinha que colocar o número da aposentadoria dele em algum momento. Aí eu te falo, imagine, sei lá, um tio seu, um pai seu, um avô dele de 60 anos. Tá lá, scrollando na rede social 11 da noite, porque você tem insônia, né? 11, meia-noite, 1h. Viu ali, se interessou, abriu aquele formulário com aquelas letrinhas desse tamanhinho. E aí ele tem que preencher todos os dados da vida dele. Você acha que essa pessoa vai preencher? Ele está extremamente vulnerável na rede social. Muitas vezes ele vai recorrer a ajuda. Ju, você me ajuda a ver se isso daqui é real, não é um golpe, né? Tá. Então, por que a gente está fazendo a comunicação dessa maneira? Por que você está jogando o seu cliente final nesse lugar? O nosso trabalho é muito mais chamar o cliente na razão. Olha, não vamos fazer assim, vamos inverter, pede o telefone dele e depois você entra em contato. Ponto, acabou. Tá aí há 3 anos com a gente, com resultados excelentes. Por quê? Você tem que entender para quem ele está vendendo. Sim. Se eu não conseguir entender a jornada de compra, esquece. Pode ser a melhor agência de marketing do mundo. Pode ser a agência de marketing lá da FIFA que está fazendo a Copa para você. Você não vai vender. Não adianta. Você pode colocar o Neymar na tua comunicação. Às vezes o cliente também tem uma visão muito para ele mesmo. Então ele posta o que ele gosta, não o que o público dele gosta. Né? Então isso a gente pega bastante também. Isso é difícil. E educar esse público, né? Acontece bastante. Sei lá, eu tô imerso num ambiente que tem uma audiência que está me seguindo, mas não é o meu cliente final. Porque eu errei tanto na comunicação que eu só trouxe gente desqualificada. E agora, o que eu faço? Então, a gente também tem que ajudar a arrumar isso. E pra gente fechar, a gente falou aqui várias dicas, né, de comunicação. Mas tem alguma coisa que para qualquer cliente serviria? Sim. Você não ficar pensando na estética e no cosmético do seu produto. Eu acho que é muito fácil quando a gente quer vender alguma coisa, pensar primeiro nisso. Na sacola, no logo, no prato que vai o bolinho. As pessoas, elas se pegam nas decisões mais fáceis. O que é mais fácil de resolver? A cor da sacola, o formato do logo. Você tem que parar e olhar para o seu produto e definir a oferta dele, né? Eu vou vender um bolo? Qual que é o preço desse bolo? O que a pessoa compra junto com esse bolo? O que a pessoa pode querer além desse bolo que faz sentido vender associado a ele? A vela? Um prato descartável? Eu tenho que desenhar isso. E aí, depois disso, eu tenho que entender aonde que esse cara vai comprar esse bolo. Quando você tiver o seu produto, a oferta, né, o preço e como que ele vai ser apresentado e vai ser vendido, e onde que ele vai ser vendido... Funciona para todo mundo. Você funciona para todo mundo. Aí você sabe o que você tem que falar, onde você tem que falar e com quem que você tem que falar. Não precisa ser um vídeo todo elaborado, não precisa ter uma equipe grande às vezes. Às vezes um vídeo mais amador funciona, contanto que você tem esses pilares desenhados. Exatamente. Por isso que aquele vídeo, se você for no YouTube agora, sei lá, e pesquisar receita de bolo de banana, você vai encontrar um vídeo de 25 anos atrás, de uma senhora aleatória, que um belo dia resolveu gravar um vídeo mostrando como é que ela fazia a receita do bolo de banana. O vídeo tem 3 minutos, tá todo tremido, tá apoiado no botijão de gás ou na água. Mas funciona, porque ela sabia o que ela queria transmitir, para quem e como. Acabou. É isso. Essa é uma fórmula universal. Ela existe desde os anos 50 e em 3.700 vai estar funcionando ainda. Quando a pessoa souber responder essas 3 coisas, ela faz a comunicação dela. Ela não precisa de uma agência, não precisa de mais nada.
ela vai fazer. Maravilhoso. E aí eu falo também que a comunicação passa por um autoconhecimento, né? Sim, total. Seu e do seu negócio, né? Sim. Não deixa de ser. Exatamente. Perfeito. Gente, obrigada por compartilhar Imagina. a história de vocês. Eu sei que a gente poderia aqui ficar falando Com muito certeza. mais. Quem sabe a gente não grava mais um. Sim. Mais pra frente. Muito obrigada mesmo, né? A gente Primeiro por agradece. compartilhar a história de vocês, como vocês começaram a empreender, a visão de vocês sobre esse assunto e também a visão de vocês sobre comunicação, que eu acho que é um pilar importantíssimo e as pessoas deveriam se preocupar cada vez mais com isso, né? Sim. Sim, com certeza. Isso. Obrigada. Ju. Obrigado, Ju. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, também muito obrigada. Não esqueça, né? Já falei aqui, mas vou falar de novo. Compartilha, comenta, curte e se inscreva no canal. É importante pra gente. Até o próximo episódio.